Bomba em Brasília agora. Uma mobilização inesperada tomou conta da capital e colocou o sistema em alerta máximo neste momento. Cresce a pressão popular e política contra Alexandre de Moraes, enquanto o debate sobre o impeachment do ministro voltou com força total, incendiando os bastidores do poder. As redes sociais explodiram, a direita reagiu em peso e Brasília vive um clima de tensão, com manifestações, cobranças e sensação de que nada será como antes. Deixe seu like para fortalecer a direita, comente o que você acha dessa mobilização e se inscreva, porque esse movimento pode ter novos desdobramentos a qualquer momento. E o principal, me ajude a compartilhar. Até que enfim, povo lota ruas de Brasília para comemorar impeachment do Xandão. Chegou o fim do Xandão. Povo lota agora as ruas de Brasília para comemorar o impeachment do ministro. Até que enfim, todos os senadores e deputados da direita, da oposição e até aqueles que fazem parte de partidos do Centrão cancelaram as suas férias. Hoje, dia 29 de dezembro de 2025, nessa segunda-feira, para protocolarem juntos o maior pedido de impeachment da história de um ministro supremo, no caso, para Alexandre de Moraes. Uma das principais bases envolve o escândalo envolvendo o Banco Master, as suas atividades juntamente com sua esposa, Viviane Barsi de Moraes, naquele contrato de 129 milhões de reais. E, claro, ataques à democracia, liberdade de expressão e livre manifestação. Senadores e deputados deixaram muito claro que, inclusive, uma comissão parlamentar de inquérito, no caso uma CPI, também está sendo aberta neste exato momento para apurar cada um desses detalhes. Chegou a hora de dizer adeus ao Xandão e o povo, numa gigantesca multidão, já começa a lotar as ruas de várias partes do Brasil para pressionar pelo impeachment e, claro, já começar a comemorar. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença dos senhores e das senhoras nesse momento difícil que o nosso país enfrenta, um momento que todos precisam se unir para defender o nosso Estado, que todos precisam se unir para defender a Constituição Federal. De antemão, eu quero parabenizar aqui a toda a imprensa brasileira, sem exceção, pelos últimos acontecimentos, mostrando ao povo brasileiro, através dos programas tradicionais da imprensa brasileira, em todos os meios de comunicação, os fatos que trouxeram a liderança da oposição nesse momento de recesso parlamentar, que suspendemos. Não é o Congresso que suspendeu, é a oposição que suspendeu momentaneamente para estarmos aqui apresentando, já informei aí, já dei o processo de impeachment contra o ministro Moraes pelas gravíssimas acusações com relação ao Banco Master. O excelentíssimo ministro da Suprema Corte do nosso país, alvo de vários processos de impeachment, já tem mais de 30, com diversas acusações que os senhores são testemunha do que já apresentamos aqui. Porém, esse é um quanto diferente. Essa questão do Master abalou a República Federativa do Brasil em todos os setores, como os senhores estão divulgando diariamente. Como a jornalista aqui, que eu quero cumprimentar todos vocês, independentemente de posições político-partidárias, que está sendo bastante agredida, atacada, a senhora Malu Gaspar. Eu presto toda a nossa solidariedade a ela, que eu jamais imaginaria que ela seria tão atacada como ela está sendo, para vocês observarem a situação que o Brasil se encontra. Então, estamos apresentando esse processo de impeachment com base na Lei 10.079 de 1950, combinado com o artigo 52 da nossa Carta Magna. E é importante a presença do senador Magno Malta aqui, é o que representa a nossa Casa Alta. Infelizmente não temos a maioria absoluta no Senado Federal ainda, mas com a união e pressão do povo brasileiro poderemos chegar a esse número, como chegamos a 41 assinaturas, também contra o mesmo ministro. Infelizmente alguns tiraram por conta de pressão, mas conseguimos pela primeira vez na história do Senado Federal o número de 41 assinaturas de senadores. Então esse processo de impeachment, como vocês estão aí com as gravíssimas acusações
Estamos aguardando mais assinaturas de senadores e de deputados federais. O deputado Marcel já chegou? O deputado Marcel também solicitou para que possamos estender esse prazo e termos mais assinaturas. A nossa meta, como liderança da oposição, é ultrapassar o maior número já existente na história da República Federativa do Brasil, que é mais de 150 deputados federais e mais de 40 senadores da República. Vou abrir as perguntas, qualquer pergunta, fiquem à vontade, posteriormente que os parlamentares falarem nesse momento difícil da nossa República. Deputado Sargento Farrou, que vai pegar um voo agora de 15 para as 6, Vossa Excelência utiliza a palavra. A República assistiu hoje a um movimento sem precedentes. Em pleno recesso parlamentar, quando o Congresso Nacional deveria estar em repouso até fevereiro, mais de 50 deputados e senadores da oposição se uniram em Brasília para protocolar um pedido de impeachment contra Moraes. Este não é apenas mais um pedido protocolar que será arquivado nas gavetas do Senado. É uma reação direta a uma das denúncias mais graves já levantadas contra um membro da nossa mais alta corte. É um grito de alerta sobre a integridade das nossas instituições democráticas. Vamos aqui analisar os fatos com frieza e entender por que a permanência do Xandão no cargo se tornou para muitos absolutamente insustentável. O cerne da acusação é um escândalo que mistura poder, dinheiro e um flagrante conflito de interesses que não pode ser ignorado por nenhuma pessoa de boa fé. Segundo a denúncia protocolada pela oposição hoje, Xandão teria usado sua posição de poder para intervir diretamente no Banco Central em favor do Banco Master, uma instituição financeira privada que, não por acaso, estava sob investigação por fraudes bilionárias. O detalhe mais alarmante, o que realmente expõe a gravidade da situação, é que o escritório de advocacia de Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro, mantinha um contrato milionário com este mesmo banco. Estamos falando de 3,6 milhões de reais por mês, totalizando quase 130 milhões de reais em 3 anos. Deixe isso claro. Enquanto o ministro pressionava o Banco Central, a sua esposa recebia milhões de reais de uma instituição que ele estava ajudando. Isso é um conflito claro de interesses que compromete toda a credibilidade de suas decisões. Mas o importante é que a democracia está salva e o Bolsonaro está atrás das grades, né? Bom, enquanto o Banco Master era investigado por fraudes, enquanto técnicos do Banco Central trabalhavam diligentemente para identificar irregularidades, o ministro teria procurado o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, em pelo menos 4 ocasiões diferentes para pressionar pela aprovação de uma operação que beneficiaria a instituição. Relatos internos da autarquia, que deveria ser autônoma e imparcial, falam em pressão política sem precedentes. Funcionários públicos que apenas cumpriam seu dever de investigar fraudes e proteger o sistema financeiro foram submetidos à pressão de um ministro do Supremo. A pergunta que fica é fundamental. Um ministro do Supremo pode ou deve agir como lobista de uma empresa privada, especialmente quando sua própria família se beneficia financeiramente dela? A resposta, segundo a oposição, é o sonoro não. E claro, para mim também é óbvio que não. A resposta, segundo a lei, também é não. A resposta, segundo a ética, é absolutamente não também. Mas tem mais. O Banco Central, apesar de toda a pressão exercida, continuou seu trabalho de forma admirável e responsável, graças à independência criada pelo presidente Jair Bolsonaro, que o Lula tanto quis acabar. Por que será, né? Os técnicos identificaram fraudes de aproximadamente mais de 12 bilhões de reais no Banco Master. 12 bilhões de reais em fraudes. 12 bilhões de reais que saíram do bolso de investidores, de poupadores, de pessoas comuns que confiaram naquela instituição. O banco foi liquidado extrajudicialmente em novembro deste ano. Enquanto isso, o escritório de advocacia da esposa do Moraes continuava recebendo milhões. Isso não é coincidência. Isso é um padrão. Isso é um sistema que precisa ser desmantelado. A conduta, se comprovada, é uma afronta direta à lei dos crimes de responsabilidade, a lei número 1079 de 1950. O artigo 39, inciso 5º, é claro, definir como crime de responsabilidade, abre aspas, proceder de modo incompatível com a honra, a dignidade e o decoro de suas funções, fecha aspas. A atuação de Alexandre de Moraes pressionando uma autoridade administrativa que deveria ser autônoma em favor de interesses privados que tocam diretamente seu núcleo familiar parece se enquadrar perfeitamente nesta descrição legal.
Não se trata aqui de uma questão de interpretação jurídica complexa ou ambígua, mas de decência e ética pública elementar. É o básico do que esperamos de um magistrado. Este pedido de impeachment foi assinado por figuras proeminentes da oposição, incluindo os senadores Rogério Marinho, Eduardo Girão, Magno Malta, Marcos Pontes e Rosângela Moro, além de deputados como Bea Kicis, Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer e Mário Frias. Estes parlamentares pedem a perda do cargo e a inabilitação de Moraes por 8 anos. O documento foi endereçado ao presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, a quem cabe decidir se admite o processo de impeachment. A coletiva de imprensa que nós vimos aqui foi realizada hoje, às 5 horas, no Congresso, com a presença de 16 deputados e senadores, demonstrando a unidade da oposição em torno desta questão. O que se viu em Brasília não foi um ato isolado ou uma manobra política vazia, mas a materialização da indignação de uma parcela significativa da sociedade e de seus representantes, que vem no ativismo judicial desenfreado e na confusão entre o público e o privado uma ameaça real às nossas instituições democráticas. O fato de dezenas de parlamentares interromperem seu recesso para levar o pedido ao Senado demonstra a gravidade do momento. Não é um gesto político vazio, é um gesto de responsabilidade institucional. Vale lembrar aqui que Alexandre de Moraes já acumula mais de 80 representações no Senado, nenhuma delas em tramitação. 80 representações que ficaram presas em gavetas, 80 denúncias que nunca foram analisadas. Agora, com este novo pedido, com essas evidências concretas sobre o Banco Master, sobre o contrato milionário com a esposa, sobre a prisão exercida do Banco Central, a situação muda de patamar completamente. Nós estamos aqui, entre aspas, entendam, entre aspas, falando apenas de um ataque à democracia. Estamos falando agora de crime de responsabilidade. E agora toda esta responsabilidade está nas mãos do Senado Federal. Ignorar mais de 80 representações anteriores e agora um pedido robusto, bem fundamentado e assinado por dezenas de parlamentares seria um sinal perigoso de conivência com a corrupção. Seria uma mensagem de que o poder está acima da lei e de que o Brasil é casa da mãe Joana. A questão não é apenas sobre o futuro de um ministro, mas sobre a integridade do nosso sistema de justiça e a confiança do povo brasileiro no poder judiciário. A nação aguarda uma resposta à altura. Gostou do vídeo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Te peço que se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sino de notificações para não perder nada. Fiquem todos com Deus e um abraço. Embora a gente perceba que o Moraes, a cabeça dele já foi a prêmio, já havíamos previsto isso aqui, ou seja, que uma vez sendo usado pelo sistema, ele seria cuspido pelo próprio sistema. Eu estou curioso, inclusive, para ver como isso se dará, porque a gente sabe muito bem que o Alexandre de Moraes é um psicopata. Por ser um psicopata, ele não vai sair, ele não será cuspido com tanta facilidade. Então eu quero ver como que será esse embate dele com o de desanimar, né? O Bolsonaro está numa cirurgia lutando. Começou já? Será? Daqui a pouquinho. E o Bolsonaro ele tem se mostrado cada vez mais uma pessoa resiliente, um homem apaixonado pelo seu país. E infelizmente, o que eu tenho a dizer assim, inicialmente, é que embora a gente perceba que o Moraes, a cabeça dele já foi a prêmio, já é visível a maneira como a Globo, o Estadão, até a Folha de São Paulo já trata o Alexandre de Moraes. Nós já havíamos previsto isso aqui, ou seja, que uma vez sendo usado pelo sistema, ele seria cuspido pelo próprio sistema. Eu estou curioso, inclusive, para ver como isso se dará, porque a gente sabe muito bem que o Alexandre de Moraes é um psicopata. Por ser um psicopata, ele não vai sair, ele não será cuspido com tanta facilidade. Então eu quero ver como que será esse embate dele com o sistema, que a gente sabe que é controlado pelo Foro de São Paulo. Muitas vezes eu falava isso aqui, quando as pessoas se perguntavam, mas quem manda na verdade em tudo, né? É o Moraes? É o Gilmar Mendes? É o PT? Eu falava, é o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo criado por Luiz Inácio Lula da Silva. Eu até gostaria que vocês comentassem se vocês sabem de fato o que vem a ser o Foro de São Paulo. Se vocês falassem assim, eu preciso entender um pouco mais sobre o que é o Foro de São Paulo, comente, eu terei toda a alegria de poder explicar para vocês em detalhes durante o programa. Mas é importante entender o seguinte, quem tem poder de matar? Essa é a palavra final, né? Quem tem poder de matar? Porque quem tem poder de matar é quem manda. Não adianta, não tem outra realidade. E o Foro de São Paulo é um movimento assassino, um movimento criminoso, movimento de narcotraficante. Perguntem ao Celso Daniel, perguntem ao Teori Zavascki, perguntem ao Campos, né, que foi candidato à presidência em 2014. Perguntem a essas pessoas e vocês saberão a resposta, quem é que realmente manda no Brasil. Então,
Eu estou curioso de como será o ano de 2026 nessa relação Alexandre de Moraes e o Foro de São Paulo, porque é, de fato, um embate entre o que há de pior no Centrão com o que há de pior de movimentos revolucionários, marxistas e criminosos no Brasil, não só no Brasil, mas na América Latina. E ao presidente Bolsonaro, peço a todos vocês orações pelo presidente, um homem que já provou o seu amor pelo nosso país, já provou o seu amor pela nossa pátria, o desejo dele de ver o país ser resgatado, e nós não vamos cessar aqui de defender enfaticamente a liberdade desse prisioneiro político que foi sequestrado e está sendo torturado. Bolsonaro não está preso, Bolsonaro está sequestrado e ele está sendo torturado. E isso não é figura de linguagem, isso não é um mecanismo linguístico, é descrição factual, não é algo que você possa opinar. Não é passível de opinião. Você, eu acho que o Bolsonaro foi preso. Não, você não é discutível. Ele foi sequestrado e ele está sofrendo tortura. E desculpe segurar um pouco o microfone nesse início de programa, Lacombe, Max, Ramagem, David Agape, hoje a nossa sexta cadeira, a nossa quinta cadeira, que está em casa nos assistindo. É importante vocês entenderem o seguinte: o julgamento do Bolsonaro, ele foi tão teatral quanto o julgamento de Nuremberg. Como assim você está dizendo que o julgamento de Nuremberg foi teatral? O julgamento de Nuremberg não tem uma jurisdição. Foram os países que venceram, que queriam mostrar ao mundo a maldade do Holocausto, né, da maneira como os campos de concentração que foram horrivelmente utilizados contra os judeus, e eles precisavam dar uma mensagem moral usando o judiciário. Né? Isso foi o julgamento de Nuremberg. Em Nuremberg, os Estados Unidos não teve que dar satisfações das mortes causadas em Hiroshima e Nagasaki. A Rússia não teve de dar satisfações dos absurdos que eles fizeram em Katyn, na Polônia. Ninguém teve de dar satisfação. Só o horroroso grupo que perdeu, que foram os nazistas. Então não era jurídico em estrito senso. Com o Bolsonaro, eles estão fazendo a mesma coisa. Eles estão querendo colocar o movimento criado por Bolsonaro como algo que precisa ser tratado como nazismo, e todo mundo que quiser apoiar o Bolsonaro tem que ser visto dessa maneira. Isso é perigoso porque isso não é civilizacional. Por isso que eu sou tão duro em relação àqueles que se autoproclamam terceira via. Não, nem Bolsonaro, nem Lula, eu quero aqui defender o conservadorismo como uma ideia, ou o patriotismo como uma ideia, ou o livre mercado. Porque esses movimentos, uma vez que eles entram na arena política e até na arena cultural, eles só servem de camisinha. Só, e mais nada. Para os piores. Esses sim, né, tão horríveis, que precisam ser realmente tratados como tais, que é Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Lula e companhia. Então, se você hoje está insensível, indiferente ao que está acontecendo com o Bolsonaro, sequestrado, sofrendo tortura e precisando passar por mais uma cirurgia, né? Ele fez a cirurgia de um lado aqui e hoje vai fazer a do outro lado para vencer o problema do soluço, que é grave. Se você está insensível a isso, realmente eu não sei se nós temos futuro no Brasil. Agora, se você está sensível a isso, você está aqui nos assistindo, você que está sensível a essa situação, assim, sensível aos exilados na Argentina e em todos os lugares hoje no mundo, tem vários, né? Você é mais do que bem-vindo. Você é alguém que nós queremos por perto. Você não é só uma pessoa que a gente gostaria de ter na nossa audiência. Eu falo de coração. Você é o tipo de pessoa que eu quero num churrasco com a minha família. É o tipo de gente que eu quero convivendo com os meus filhos. E eu quero saber quantas dessas pessoas nós temos no Brasil. É isso, por falar em terceira via, né? Quem desembarcou aqui, aliás, Orlando, movimentadíssima. Tá todo mundo aqui. Tarcísio de Freitas chegou sábado com a mulher e os 2 filhos. Fica aqui por 17 dias de férias, né? Falando em terceira. Movimento começa para a reviravolta e Bolsonaro deixar a prisão após inúmeras cirurgias.
Após os procedimentos cirúrgicos recentes aos quais Jair Bolsonaro foi submetido, aliados do ex-presidente passaram a intensificar a articulação política para que o ministro Alexandre de Moraes do STF autorize o cumprimento de prisão domiciliar. A mobilização ganhou força nos últimos dias, especialmente nas redes sociais. Bolsonaristas lançaram a campanha virtual com a hashtag Bolsonaro em Casa, que rapidamente começou a circular entre apoiadores. A iniciativa é liderada pelo deputado estadual paulista Paulo Mansur, do PL, que defende que o atual momento do processo judicial e o estado de saúde do ex-presidente justificariam a mudança de regime. Em publicações nas redes, Mansur afirmou que a etapa da dosimetria da pena já teria sido superada. A dosimetria já foi aplicada. A dosimetria é redução de pena. O jogo jurídico e político já foi definido. O que não dá é aceitar que, depois de 8ª cirurgia, Bolsonaro saia do hospital direto para a Polícia Federal, declarou o parlamentar. O movimento também recebeu a adesão do senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do ex-presidente. Nas últimas horas, ele publicou diversas mensagens utilizando a mesma hashtag, reforçando o apelo pela concessão da prisão domiciliar. Não há outro caminho. O ex-presidente corre sérios riscos de vida se continuar atrás das grades. Pessoal, é muito importante você que chegou até aqui no nosso vídeo, comente aqui embaixo Bolsonaro em Casa. É um movimento que foi criado aqui nas redes sociais e o papel fundamental meu e seu é levar adiante essa mensagem, essa hashtag, para a gente deixar em alta no YouTube, Instagram, Twitter, aonde for, mostrando a mobilização popular, a mobilização do povo brasileiro que não vai deixar Jair Bolsonaro para trás. É inaceitável o presidente Bolsonaro, passando por um momento delicado, voltar para a sede da Polícia Federal. Por isso que o povo brasileiro, a mobilização total aqui nas redes sociais é para que Bolsonaro possa cumprir em prisão domiciliar, na sua casa, com mais conforto, do lado da sua família, porque já é um idoso, já é uma pessoa da idade mais avançada. Não dá para ficar brincando. E o sistema, vocês sabem, querem o fim de Jair Bolsonaro, porque aí eles tentam acabar com o movimento que o presidente Bolsonaro criou. Enquanto isso, Michele faz forte desabafo sobre nova cirurgia de Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro do PL está neste momento sendo submetido a um novo procedimento cirúrgico. Michele fez um forte desabafo, afirmando que está enfrentando dias difíceis. Nas redes sociais, a ex-primeira-dama ainda pediu orações pelo marido. Meu amor apresentou o quadro de soluções às 10 da manhã. Que não cessaram até o momento. Diante disso, a equipe médica optou pela realização de um reforço no bloqueio do nervo. Seguimos enfrentando os dias difíceis e contamos com as orações de todos, escreveu Michele Bolsonaro. A gente vive pedindo aqui orações para o presidente Bolsonaro, porque é uma guerra política, mas também espiritual. Do mesmo lado que tem pessoas orando pela vida do presidente, tem o outro lado fazendo mal, que querem de todas as formas que a cirurgia possa dar errado, que ele possa falecer, que alguma coisa possa acontecer de errado com ele no hospital. Por isso que é fundamental a sua oração para o Bolsonaro, para a Michele e para os filhos também. Os filhos que estão fazendo o jogo político nesse exato momento. Vou trazer aqui para vocês uma grande notícia mostrando o movimento de Flávio Bolsonaro ganhando cada vez mais espaço no Brasil. O Brasil todo acompanhando de perto a perseguição política que estão fazendo com o presidente Bolsonaro, e por causa disso tudo, Flávio Bolsonaro entra no jogo. E eu quero compartilhar com vocês essa informação, mas antes, mais essa aqui. Vaza preocupação dentro do Planalto com as eleições de 2026. No Palácio do Planalto, a avaliação interna é clara. A eleição de 2026 será difícil para o petista Lula. Auxiliares reconhecem que o pleito deve repetir o clima de forte polarização que domina a política brasileira nos últimos anos. Os brasileiros irão às urnas em 4 de outubro de 2026
para escolher o presidente, governadores e parlamentares. Se houver segundo turno, ele ocorrerá em 25 de outubro. Dentro do governo, a leitura é que a disputa seguirá marcada por confronto direto entre projetos opostos, com a comparação constante entre Lula e Jair Bolsonaro e pouco espaço para candidaturas alternativas. A comunicação deverá ser baseada mais em narrativa e disputa de discursos do que em resultados concretos. Para tentar viabilizar um quarto mandato, o Planalto já prepara estratégias. Fontes afirmam que no primeiro semestre do ano eleitoral o governo pretende concertar ações com apelo social, acompanhados de ampla divulgação de medidas já adotadas pela gestão petista, movimento que deve servir também como base para a campanha. Isso aqui é muito importante a gente trazer um alerta, porque na eleição de 2022 a gente já teve esse grande problema que foi chamada as propagandas que passam em TV aberta e rádio, aonde Lula da Silva teve horas e horas mais assistidas que o presidente Bolsonaro, as propagandas que o próprio partido escolhe. Se aconteceu em 2022, com Bolsonaro no poder, meus amigos, o que pode acontecer agora, em 2026, com Lula e Alexandre de Moraes usando a máquina pública para impulsionar as ideias, as ideologias, os projetos de Lula, vai ser assustador. Se estão deixando o Brasil arrebentado, bilhões de prejuízo, vocês vão ver agora a gastança pública nas eleições de 2026. É isso que vai acontecer. Vai pegar dinheiro do povo brasileiro para enfiar em campanha, tentar comprar meio mundo, fazer o que pode para tentar ganhar as eleições do ano que vem, porque eles sabem, tá aí a informação que está explodindo nesse exato momento. PT treme com nova pesquisa. Flávio Bolsonaro avança e expõe fraqueza de Lula. Apenas alguns meses agora da campanha de Flávio Bolsonaro, ele já aparece empatado e também até à frente de Lula da Silva. Imagine só a hora que a direita impulsionar. Por isso que é muito importante o nosso trabalho aqui, cada um fazendo a sua parte. A gente trazendo conteúdo, você compartilhando com seus amigos, levando a informação verdadeira, porque é importante cada um fazendo o seu trabalho. É as próprias falas, o presidente Bolsonaro, cada um fizer a sua parte, a gente vence essa guerra. E a nossa parte é demonstrando para o Brasil e para o mundo, para o seu vizinho, para a sua família, que pensa diferente, olha aqui. Mais 4 anos de Lula, o Brasil vai quebrar. E é quebrar de verdade. É começar a faltar as coisas. Correio, levando prejuízo de bilhões. Aonde no governo do presidente Bolsonaro dava lucro. É importante a gente divulgar isso aqui. Que Lula, por exemplo, que a gente foi proibido também de comentar isso em 2022, que Lula é amigo de ditador. Que Lula adora Cuba, Nicarágua, Venezuela, Nicolás Maduro, que foi recebido com tapete vermelho aqui, lá em Brasília, com a imprensa batendo palma. Só que o jogo mudou. A gente vê agora a imprensa pensando diferente. Será que compensa mais 4 anos de Lula? Será? Tem comentaristas da esquerda falando, olha, o governo do presidente Bolsonaro passou, eu não tinha medo nenhum de ditadura, porque vivia falando que era ditadura, ia mandar censurar, fechar e fazer isso e aquilo. Eles não temiam. Agora os próprios esquerdistas estão falando que a democracia de Lula é perigosa. Vivem arrotando democracia, mas a gente sabe muito bem do que eles gostam, do que eles são capazes de fazer para continuar no poder. O cenário internacional, que é importante a gente acompanhar de perto também, mostra um cenário favorável ao nosso lado. Países em volta tomados pela direita. A direita varrendo a esquerda na América inteira. Começou nos Estados Unidos, com a eleição do presidente Donald Trump, que foi um grande passo. Se a esquerda tivesse ganhado ali, eu já ia falar para vocês, acabou o Brasil. Você já teve interferência deles com Biden, imagine só uma reeleição do Biden, o que iria acontecer no Brasil. Mas graças a Deus, Trump assumiu e trouxe normalidade para o mundo. Tem pessoas cobrando um posicionamento mais forte
um presidente norte-americano que tem a maior potência econômica e militar nas suas mãos, para começar a varrer ditaduras que estão na América, que é o caso da Venezuela. Se o presidente Trump não fizer o dever de casa, que é a prisão imediata de Nicolás Maduro, a libertação do povo venezuelano, a gente não pode esperar mais nada aqui também. Porque tem navios de guerra, tem todo mundo posicionado ali para tirar Maduro, mas não tem aquela decisão forte. Vamos partir para cima. Vamos pegar Nicolás Maduro. A cabeça dele vale milhões. Tá na hora o presidente norte-americano também começar a jogar mais duro contra ditaduras. Porque se não fizer contra a Venezuela, quem olha aqui perto no Brasil, os poderosos ali de Brasília, togados do STF, acham que podem atropelar a vontade popular. E a vontade popular é Flávio Bolsonaro em 2026.